Jesus veio a esse mundo para que aqueles que vê não veja mais, fica cego. É por isso que tem um monte de cego aí, meu Deus. João 9, versículo 39. Prosseguiu então Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não vê vejam, e os que vê tornem cegos. Por isso que tem um monte de cego por aí, será, gente? A Bíblia é discernida espiritualmente. Essa cegueira aqui que Jesus está falando, apesar de ele ter curado um cego, mas ele está falando da cegueira espiritual, não enxergar as coisas espirituais, para você entender melhor. Eu estava só fazendo uma comparação, né, de alguém, do homem natural, que ele não vai entender. 1 Coríntios 2,14, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque para ele são loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. A palavra de Deus se renova a cada dia. Todo dia tem novidade, vocês sabem disso. Tem um pregador que ele prega numa festividade aí um texto, o mesmo texto todo dia, pode ter todo dia que vai ter palavras diferentes. Então, quando Jesus fala aqui, foi com alguns fariseus, aqui no versículo 40. Alguns fariseus que ali estavam com ele, ouvindo isso, perguntou: porventura somos nós também cegos? Respondeu-lhe Jesus: se fosse cego, não teria pecado. Mas como agora vocês dizem que enxerga, permanece no vosso pecado. Então, cegueira espiritual que Jesus está falando. Tá bom? Quando você vê esse texto aqui, a respeito de um cego que ele curou, e os homens vieram indagando muita coisa, e chegaram até a dizer que o homem não estava cego nada, aquilo ali era brincadeira dele. E Jesus veio explicando. Aí quando ele falou nesse versículo aqui, prosseguiu Jesus: eu vim a esse mundo para juízo, a fim dos que o que não vê vejam, e os que vê se tornem cegos. Ele não estava falando da cegueira material, não. Ele está falando da cegueira espiritual. Apesar do cego ter enxergado, ele também conheceu Jesus. Então ali foi duas libertações, da cegueira física, e também ele passou a conhecer Jesus. Começou até a dizer para aqueles homens: vocês não querem ser discípulos dele também? Não, o homem me curou mesmo, eu estou enxergando, eu estou... Então, os fariseus ali estavam com a cegueira espiritual, não queriam reconhecer Cristo como o único Deus e um monte de detalhes, tá bom, meus irmãos? Só para você entender melhor o que Jesus quis dizer.